Todo paciente precisa receber o mesmo nível de atenção, mas isso não significa que todos os pacientes são para você. Eu sou o Gabriel Miranda, no vídeo de hoje eu vou te explicar quais são os pacientes dos quais você deve fugir. Pessoal, mas antes de começar esse vídeo, eu preciso pedir alguns favores para vocês. Se você não for inscrito, se inscreve agora aqui no canal e deixa o like, porque isso faz com que esse conteúdo ele alcance mais fisioterapeutas como eu e vocês. Segunda coisa, eu sempre deixo aqui na descrição alguns links para que vocês deem uma olhadinha, tanto para materiais que eu considero importantes para nós fisioterapeutas, quanto também para alguns cursos online em fisioterapia que eu julgo relevantes. Então, se você ainda não fez uma dessas coisas, faz agora, beleza? Vamos para o conteúdo. O primeiro tipo de paciente que eu recomendo que você não atenda são os pacientes que não são da sua área de atuação. Se você é um fisioterapeuta que se especializou, gastou muito tempo de sua formação se especializando em uma determinada área de atuação, atenda aos pacientes que dizem respeito a ela. Se você recebe indicação de algum paciente que não faz parte dessa sua área de atuação, indica para alguém que seja dessa área de atuação, beleza? Isso vai fazer com que esse paciente ele seja atendido por uma pessoa que realmente estudou para atendê-la, estudou para tratar esses tipos de disfunção. Isso faz toda a diferença também para o tempo de melhora que esse paciente vai ter no programa de reabilitação. Então opte sempre a atender os pacientes que são da sua área de atuação, tanto para que você tenha mais resultados com seu paciente e para que os pacientes eles possam entender que você é bom naquilo e te indicar para outros pacientes também. Um segundo tipo de paciente que eu super recomendo que você tenha cuidado ao atender são os pacientes dos seus amigos fisioterapeutas. Isso mesmo, é muito comum que quando nós tiremos férias, nós indicamos para que os nossos amigos, nossos colegas de profissão atendam os nossos pacientes durante esse período de ausência e depois nós retornamos a atender esses pacientes normalmente. Acontece que em determinados casos, os pacientes eles podem acabar gostando muito desse outro fisioterapeuta e às vezes eles vêm com umas propostas um pouco indecentes, assim, se esse outro fisioterapeuta não quer continuar atendendo. Então, se você é esse fisioterapeuta e recebe esse tipo de proposta, toma muito cuidado, você vai estar fazendo uma coisa que não é nem um pouco bacana. Sempre converse abertamente com o seu amigo fisioterapeuta que atende esse paciente realmente sobre esse tipo de situação, tá bom? Então, se você vai atender para alguém que está tirando férias, que vai ter que sair de licença durante um certo período de tempo, ponha na sua cabeça de que esse paciente ele não é seu. Esse paciente é dessa pessoa e quando essa pessoa voltar a trabalhar, esse paciente ele retorna para ela, não é seu paciente, ok? O terceiro tipo de paciente que eu quero falar com vocês são aqueles que não se conformam com os seus valores, tá bom? Você saber precificar os seus serviços é algo muito importante. A gente tem tabelas de referenciais concedidas pelos nossos próprios conselhos que nos ajudam nesse sentido. Mas em determinados momentos a gente acaba esbarrando com pacientes que não se conformam com esses valores, que ficam chorando desconto o tempo todo, que em determinados pontos até mesmo desvalorizam o seu serviço através do discurso deles. Se esse for o caso e você não souber lidar com esse tipo de situação, cara, passa esse paciente para outra pessoa que saiba lidar melhor com essa situação, porque isso vai te desgastar mentalmente aos poucos e você vai ficando cada vez mais chateado com aquilo a ponto de você se estressar muito feio. Então, não permita que chegue a esse nível. Sempre que você estiver lidando com esse tipo de paciente, trabalhe o seu discurso para que você possa convencê-lo da importância e do valor do seu serviço, para que ele não fique chorando dessa forma preço e valores, enfim. E para, obviamente, você não se desgaste. O quarto tipo de paciente é o paciente que te enrola para pagar. Toma muito cuidado com esse tipo de paciente. Eu já até fiz um vídeo aqui comentando um pouquinho sobre esse tipo de assunto. Eu vou deixar passando nos cards aqui para vocês. Se você tem um paciente que te enrola para pagar, troca uma ideia sincera com ele e vê se você consegue lidar com essa situação. Vê se você consegue chegar a um consenso do que fazer. Se for necessário, até mesmo solicita que esse paciente te pague adiantado para que você possa prestar o serviço, tá bom? Mas caso contrário, caso isso te traga, mais uma vez, desgaste e você não saiba lidar com a situação, é melhor você não atender esse tipo de paciente uma vez que você percebe que ele é assim. E por fim, o último tipo de paciente que você não deve atender, e esse tipo em específico eu acho que ninguém deve atender, tá bom? São os pacientes que desrespeitam o fisioterapeuta. Não existe nada que justifique esse tipo de tratamento com um profissional. O profissional ele precisa ser respeitado, o paciente precisa tratar com educação o fisioterapeuta. Então, isso é o mínimo que você deve esperar do seu paciente, até porque você também tem que ser super respeitoso e educado com ele, tá bom? Então, se você tem um paciente que te desrespeita, corta fora,
pula fora que você não merece isso. Bom pessoal, eu espero que eu tenha ajudado alguns de vocês com esse conteúdo. Se foi o caso, deixa o like, tá bom? Não se esquece e deixa aqui nos comentários caso você teve algum tipo de dúvida ou se você tem alguma sugestão de tema aqui de vídeos para o canal. Eu sou o Gabriel Miranda, mais uma vez agradeço do fundo do meu coração por terem assistido até aqui. Um forte abraço e tchau!